tá preparando aí para as atividades de casa, tá bom? Deixa eu ver, tá gravando. Ok, Luiz. Então, Ok. assim, ó, legal, ó. Eu tinha preparado aqui uma aula onde a gente ia fazer aqui um resumo do que nós fizemos nas aulas anteriores, tá? Hum, Esse resumo aqui, ele estaria apresentando a parte de formas e funções que eu iniciei na aula passada e a gente teve que retomar aí algumas orientações que a gente tinha perdido por conta de a gente ter ficado sem a aula, tá? Então, eu não sei se você viu lá no grupo que eu pedi para vocês verem algumas aulas do início do curso. Você chegou a ver alguma delas? sim. Ah, ótimo. Então, ó, eu vou avançar aqui um pouquinho, porque para a aula de hoje, o foco principal ainda é fórmulas e funções, tá? Então, eu vou avançar aqui, ó, para a gente ver o que esse é o tema da aula de hoje. E para a aula de hoje, eu também vou lembrar aí e passar a atividade das aulas que vocês devem assistir. Então, eu acredito que você tenha assistido a aula um, a aula 2. Você chegou até a aula 4 ou não? Não. Tá, tá bom, tudo bem. Eu fiz uma programação aqui e já já eu passo para você aí e vai ficar gravada, aí eu coloco lá no grupo, vai ficar para os alunos acompanharem a gente, tá bom? Então vamos aqui para o Excel. Tá vendo a minha planilha aí? Tô. Legal. Eu vou aumentar aqui para você enxergar bem, que eu acho que não sei se você está no celular aí. Tá grande a tela para você? Tá. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre fórmulas e funções, tá? Para mim falar sobre fórmulas e funções aqui, eu vou citá-las de forma separadas, tá? Primeiro eu falo de fórmulas e aí depois eu falo de funções, tá? Para isso aqui eu vou usar valores só como exemplo, tá? Vou usar valores aleatórios, ó. Vou digitar 30, 15, 20, 2, vou colocar aqui ó, o número 100, tá? Vou colocar aqui o número 30, número 25. Então, são só valores só para a gente ter como exemplo, tá? Não, não é exatamente uma planilha de conteúdo de dados, mas para a gente trabalhar a parte de cálculo. Então, vamos supor que eu queira somar esses valores aqui, ó, e colocar aqui embaixo. Nesse caso, eu vou fazer ele através das fórmulas, né? Usando fórmula. E como eu quero fazer uma soma, então eu vou colocando, né, o operador, o sinal de igual, e aí eu coloco os endereços de cada célula que tem o valor e eu coloco o operador. Como é para somar, eu vou colocando os endereços e o operador. Dessa forma, eu vou conseguir somar todos os valores desses endereços correspondentes aqui. Quando eu dou Enter aqui, ele automaticamente ele soma. Isso, na verdade, nós vimos na aula passada. Tá? Então, eu vou apagar aqui agora novamente, ó, porque eu consigo apresentar esse mesmo resultado através do uso de funções. Né? Então, nesse caso, eu vou somar também, só que ao invés de usar fórmulas, eu uso funções. Então, a primeira parte que eu quero que você perceba aqui, e os demais alunos, quando verem esse vídeo, é que existe uma diferença quando a gente fala fórmula e quando a gente fala função. Tá? Então, toda vez que você fala função, significa que você está usando, sim, alguma palavra, algum indicativo que o Excel entende o que deve fazer ali naquela operação. No caso aqui, a palavra soma, para nós ela soa como uma função, tá bom? Eu vou apagar aqui, porque eu vou fazer um cálculo de novo aqui, ó, vou somar, e eu queria somar o número 100, tá? Eu queria somar com o número 30 e o número 15, e o número 44 e o 25. Então, dá para me somar tudo isso? Dá. Eu coloquei em amarelo, na verdade, só para você ver bem os valores que eu vou somar. Mas para me somar aqui é normal. Ó. E a melhor forma, nesse caso, seria usar a fórmula. Ó, soma esse,
mais esse, mais esse. Repara que eu estou apontando o endereço e coloco o sinal de mais. Apontando o endereço e coloco o sinal de mais. Ele está aparecendo automaticamente o endereço porque eu estou clicando com o mouse. Senão, eu teria que digitar ele. Ó. G7, olha lá, mais J8. E aí ele pegou aqui ó, o J8. Tá vendo? Então, ele vai somar todos esses valores que estão em amarelo, e na verdade é porque eu coloquei o endereço, não é porque ele está em amarelo, claro, né? E aí ele somou. Repare bem, Luiz, que eu coloquei apenas os endereços, eu não usei a palavra soma, tá? Então isso é uma forma. Eu vou dar um Enter, ó. Ele somou. Eu vou somar aqui do lado dele, ó, usando a função soma. Dá para fazer usando a função soma? Dá. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. Ó. Quando eu coloco o primeiro endereço que eu quero que ele pegue, que é o A3, eu não posso usar os dois pontos. Porque se eu usar os dois pontos e colocar aqui, ó, ele vai somar tudo que tiver nesse retângulo. Tá vendo? E se eu colocar o J8, né, ó, se eu colocar o J8, ele soma. Só que ele soma tudo que tiver aqui dentro, ó. E aí não vai dar 214, vai dar bem mais. Então eu quero que ele some apenas os valores em amarelo. Nesse caso, repara, ó, ao invés de eu usar o ponto e vírgula aqui embaixo, Luiz, ó, eu estou usando, perdão, ao invés de usar os dois pontos, ó, eu estou usando ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, ele entende isso daqui, ó. Tá vendo? Ó? Vou colocar ponto e vírgula. Ó. Aí, no caso, ele vai pegar cada endereço, né, que eu estou indicando ali, vai pegar o valor que está lá dentro e vai apresentar a soma. Repara que a diferença dessa operação com a de cima é que eu não estou usando o sinal de mais aqui, né? Ó. Eu não preciso usar o sinal de mais porque eu estou usando uma função que faz isso, que é a função soma. Quando eu dou Enter, ele apresenta os 214. Então, eu vou mostrar para você os dois endereços agora, ó, o que tem lá dentro. Você vê que os dois dão o mesmo resultado, mas é feito de forma diferente, tá bom? É. Bom, qual é a melhor forma, qual é o jeito certo, professor? O jeito certo é sempre a gente procurar uma eficiência na hora de fazer os cálculos, né? E, claro, né, ter certeza que a operação está correta, o cálculo está certo, tá bom? Vou criar uma planilha 2 aqui, ó, para a gente ir para um outro exemplo aqui aleatório, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Só para mim somar isso e tirar uma média aqui, vou tirar uma média de duas formas diferentes, de novo, para lembrar a ideia de soma, de fórmula e de função. Então aqui eu vou apresentar a soma. Para apresentar a soma aqui, agora eu vou apresentar ela direto com a função. Então é a função igual soma, aonde eu indico o primeiro endereço e o último. Quando eu fechar aqui e dar Enter, ele soma. Já somou. Aqui agora, Luiz, eu quero apresentar a média de todas essas notas aqui, da nota 1 até a nota 4. Existe uma função do Excel chamada função média, ó, e ele calcula automaticamente para nós, tá vendo? Ó? Ela vai funcionar bem parecida com a forma de usar a soma, só que eu mudo a palavra para média. Quando eu fecho parênteses, ele já calcula, ó, ele me dá a média é 7,25, tá bom? Mas existe uma outra forma de eu fazer isso, existe uma outra forma de eu fazer isso utilizando a mistura de fórmulas ou mistura de fórmulas e função. Então, vamos marcar aqui, ó, que eu estou aqui, ó, usando a função, né? Ou seja, ó, essa forma que eu fiz aqui agora foi a forma de usar função, né? Deixa eu só indicar aqui para nós, fazer uma marcação aqui de
que essa parte aqui, ó, foi feita a função. Eu vou calcular a média aqui de novo. Só que olha como é que eu vou fazer, ó. Eu vou misturar função com fórmula, tá, ó. Para isso eu vou somar os valores, né, ó. Repara, ó. Estou pegando os valores. Aqui é uma soma, se eu der enter ele vai somar, ó, né? Mas nós queremos a média. Como são 4 valores, eu divido a soma por 4. Quando eu dou enter, ó, ele me apresenta o mesmo resultado. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando, né, ó, função com fórmula, né? Pode, professor? Pode, sem nenhum problema, desde que você consiga obter o resultado que você está querendo e desde que você faça isso de uma forma eficiente, pode. Aqui é só para efeito de aula, porque nós sabemos que tem uma função que faz isso automaticamente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma aqui, Luiz, ó, usando apenas, tá, ó, apenas fórmulas, ou seja, vou fazer aqui o cálculo da média, mas eu não vou usar a função média. Então eu vou somar. Então como é que a gente soma, ó? Esse endereço mais esse mais esse mais esse. Se eu der enter aqui, ele vai me dar a soma, ó. Vou dar enter, ó. Beleza? Certo, Luiz? Certo. Legal. Agora aqui, ó, eu tenho um pequeno problema, tá? Ó, se eu chamar ele aqui e pedir para ele dividir por 4, desse jeito, ó, ele, na verdade, ele vai dividir esses dois aqui, ó, tá bom? Então não é isso que eu quero, ó. Eu vou dar enter, ó. Você viu que deu uma média estranha, né? Tá errado essa média, né? É. E isso está errado. Então, o que eu vou fazer? Por que ele fez isso? Porque existe aqui, Luiz, uma prioridade de cálculo. Então, ele está entendendo que primeiro é para pegar o que tem no C5 e dividir por 4. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele some. Então, aí nessa hora, a gente usa o parênteses para determinar a prioridade de cálculo, tá vendo? Ó, eu quero que ele some e depois que ele somar, ele divide por 4, tá? Ó, vou dar Enter, ó. E aí você vai observar que o resultado é o mesmo, tá bom? Então, a gente pode fazer várias operações de cálculo com função, podemos fazer com função e com fórmula, e também podemos fazer apenas com a fórmula, tá? Todos os jeitos podem ser considerados certos, desde que a gente consiga ser eficiente. Então, quando der para usar função, usamos a função. Quando tiver uma necessidade de misturar função com fórmula, misturamos função com fórmula. E algumas operações que a gente não tem de forma clara em função, a gente vai fazer através de fórmula. Fórmula, o nome já diz, é uma fórmula, é uma combinação de endereços com operadores que vai nos trazer um cálculo. Tá certo? Luiz, eu queria saber se você quer que eu te dê algum exemplo aqui, se você tem alguma dúvida aqui nessa parte que eu te mostrei. Não. Não, Já né? não. Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar para cá, tá? Essa parte aqui, Luiz, se você foi lá no YouTube, você deve ter percebido que tem várias aulas de Excel lá, tá? Essas aulas foi até eu que gravei, tá? E ela vai até a aula número 13. Se você observar lá, Luiz, você vai perceber que eu faço uma menção, inclusive, ao número da página, tá bom? Então, se você pegar a sua apostila e olhar lá da página número 5, desculpa, da página número 26, da página número 30, você vai ver que o conteúdo dela são referências relativas e absolutas. A mesma coisa acontece aqui. Eu vou mudar o slide, ó. Se você quiser ver gráficos, né, ó, se você for na página 77 a 93, você vai ver gráficos, tá bom? Então, na verdade, nós vamos ter que assistir todas essas aulas até o final do curso. Mas aqui, Luiz, ó, a atividade para casa, para vocês, para a semana que vem, é essa. Então, hoje, como você já assistiu a aula 1 e eu acho que você assistiu a aula 2, então você, se não assistiu a aula 3, hoje você tenta mais tarde assistir a aula 3.
Aí quando for amanhã, vai para a aula 4. Quando for na segunda-feira, dia 1º é segunda-feira, vê se você consegue assistir essa aula das 5 às 6. Se você quiser antecipar e assistir no final de semana, não tem problema. Mas eu vou pedir que você e os demais alunos assistam até a aula 8 para a semana que vem, quando vai acontecer a nossa próxima live. Tudo bem? Tudo. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar nossa aula aqui. Ó, eu vou mandar para você o vídeo da aula de hoje, mas eu vou mandar uma foto, né, ó, dessa área aqui, ó, como sendo uma atividade para casa, para estar lá no grupo, para vocês estarem vendo. E aí você se programa direitinho para assistir todas as aulas, tá? Eu vou colocar o endereço de cada aula lá para vocês ir clicando e assistir. Como você também pode ir lá no YouTube e mudar direto. Tá ok, então? Tá. Legal. Luiz, obrigado aí por você ter vindo, tá? Chegou um pouquinho atrasado, mas não tem problema. O importante é estar participando da aula, tá ok? E os alunos que não Tá. pôde assistir, eu sei que eles, de repente, teve aí um contratempo e não puderam estar com a gente hoje, mas vamos reforçar lá no grupo para eles verem as atividades que tem que fazer, tá certo? Tá bom. Tá bom. Se cuida aí, tá? E até a próxima aula. Até. Tchau. Tchau.